Então, eu estou aqui meditando na importância da gente estar preferindo uns aos outros, né, em honra e reconhecer que nós devemos estar orando uns pelos outros, né? Essa palavra ela é digna de toda aceitação, porque quando você aprende esses valores cristãos, você começa a entender por que tantos questionamentos, né? E os questionamentos de lá, da época de Cristo, é os mesmos questionamentos de hoje, né? Lá nós tínhamos Nicodemos, né, que relutava muito em entender, né, que ele era obrigado a nascer de novo. Lá nós tínhamos Tomé, e lá nós tínhamos outros tantos, né? Aliás, uma grande multidão só tinha interesse porque Jesus ele fazia nascer água da pedra, né? Multiplicava os pães, multiplicava os peixes, né? E também sempre trazia uma palavra de cura, de restauração, fazia com que o cego pudesse ver, o surdo pudesse ouvir, o mudo pudesse falar. Mas aquilo atraiu a ira, né? A ira dos invejosos, né? E hoje não é diferente, né? Eu estava vendo um senhorzinho muito simpático, né? E ele tem no brilho do olhar algo de Deus, muito bonito, né? E quando ele ora olhando no fundo do olho da pessoa, né? E o que a gente aprende quando você olha no fundo do olhar de uma pessoa, né? Os pensadores, os poetas falam que os olhos são a janela da alma, né? Mas a Bíblia fala, se teus olhos forem bons, né, todo o teu corpo será bom, né? Se teus olhos forem puros, né, todo o teu corpo será puro. Quando Deus recomendou para Abraão, né? Abraão, anda na minha presença, né, e ser perfeito, né? Meu irmão, eu não sei, hoje eu estava nessa reunião de intercessão, né, de oração, e eu fiquei assim, muito honrado, porque na sexta-feira passada eu tinha orado com uma determinada pessoa, aí hoje ela voltou lá, né, e eu senti que ela já está outra pessoa, completamente diferente, né? Aí Deus usou um profeta lá, uma pessoa de Deus, para trazer uma ministração sobre ela, né? E são N situações, né? E ontem eu fui, assim, muito impactado, né? E quando você abençoa uma pessoa, você também acaba sendo abençoado, né? Ontem eu abençoei os aniversariantes, né? E lembrei do Toninho Almeida, né? E outros tantos, né? Amigos de caminhada, né? E hoje eu estava vendo aquela homenagem que o pessoal fez pro Ronaldo, né? Que Ronaldo, meu Deus. O amigo do Ronaldo, né? Aquele que brilhou lá em 2002, né? Estava no auge, né? O São Paulo tinha vendido ele muito garoto. Ele foi jogar lá na Itália, né? Não, Espanha, né? Foi jogar na Espanha. E aquilo trouxe muita maturidade, muito equilíbrio, né? E ele é um raro exemplo que deu certo no futebol, né? Porque a maioria não dá certo no futebol, né? Eu mesmo não dei certo. Eu cismei que eu ia ser um profissional, mas a minha praia era outra, né? Eu cismei que eu ia ser um corredor, depois eu descobri que eu não tinha nada de corredor, porque o meu amigo Chiquinho, ele tinha o biotipo de africano, então ele ganhava de todo mundo, né? Mas o meu biotipo era de corrida curta, né? De 100 metros, 200 metros. Isso aí eu corria porque eu andava correndo, né? Era carteiro, telegrafista, então eu tinha que sair correndo. Às vezes a gente tinha muito pouco tempo. Eu lembro que às vezes ia chover, né? Eu falava assim, oh meu Deus, não deixa que essa chuva caia não, né? Estava comentando isso com um amigo meu. Por incrível que pareça, né? Às vezes faltava ali, sei lá, 2, 3 ruas, né? Aí na hora que eu entregava a última carta, eu sentia os primeiros pingos da chuva, né? Aí assim, isso é coisa da minha cabeça, Deus não ouve esse tipo de oração não. Eu conheci a senhorinha, muito simpática, né?
Aí a gasolina acabou, né? Aí faltavam uns 3, 4 quilômetros. Ela orou. Aí o motorista falou assim, meu Deus do céu, eu não sabia que... Ele achou que ele estava ficando louco, né? Que ele bateu, ele falou, acabou a gasolina. Aí ela falou assim, calma. Aí ela orou. Aí ele pôs o... Aí você vai falar, isso aí é conversa. Não é conversa, né? Na hora que ele ligou de novo, a Kombi pegou e eles conseguiram chegar no destino. Tem muita loucura, né? E eu ouvi um episódio também muito interessante de um guarda, né? E havia uma obra de macumbaria na vida dele. Né? Mesmo, às vezes a inveja, o orgulho, né? Isso existe, isso é real, isso não é um fruto da imaginação de ninguém, não. Está na Bíblia, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Tem pessoa que tem aquele olhar amaldiçoador, né? A pessoa vê o mundo a passeio e às vezes ela tem inveja, né? Ah, eu podia ter aquele carro, podia ter aquela moto, eu podia ter aquele apartamento, né? Ou até mesmo dentro da igreja, né? Ah, eu podia ser abençoado igual essa irmã, esse irmão, né? Esse casal aí. Meu irmão, há coisas loucas demais acontecendo hoje, né? E eu tô vendo os santinhos espalhados para tudo enquanto é lugar, né? Agora todo mundo virou santo, né? O santinho que eu falo é os candidatos, né? Todos têm a melhor proposta, todos têm a melhor ideologia, todos têm a melhor solução para a comunidade. E é aquela lorota que a gente sabe que de 4 em 4 anos, não, de 2 em 2 anos, né? E isso aí para mim é um retrocesso. Eu acho um retrocesso. O Brasil com esse tanto de partido político, com essas verbas bilionárias, né? Para alimentar essa vaidade do homem, né? E o cara senta no trono e não quer sair do trono, né? Aí o cara é vereador, aí é reeleito, né? É governador, quer ser reeleito. Essa coisa de reeleição e essa coisa de reforma política no Brasil já passou da hora. Já passou da hora. Nada contra a ABC, nada contra fulano, beltrano, nada contra partido ABC. Meu irmão, a Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? O que o Brasil tem errado em termos de política é uma coisa de assustar, né? É uma coisa de assustar, porque a corrupção é um câncer, né? Eu estava lembrando disso porque às vezes você faz uma cirurgia, né? Aí eu lembrei do episódio do mecânico, por exemplo, tração paralela entre o mecânico e aí o motor fundiu, né? Aí ele tem que tirar aquelas peças, tudo, tem que trocar tudo, né? Aí depois vai colocar o novo motor já recalchutado. Muito semelhante a isso aí aconteceu comigo. Eu tive um desconforto, rompeu tudo. O médico teve que me abrir de cima e embaixo, teve que tirar meus órgãos nobres, né? Sair lavando, porque eu não sei se você sabe, quem é da área da saúde sabe, né? Nós temos o suco gástrico, né? Esse suco gástrico é ele que dá odor e cor às fezes, né? Eu vou falar uma coisa muito forte, mas eu acho que é oportuno falar isso, porque é igual quando a pessoa rompe, né? Um, tem um AVC, uma isquemia, né? É uma coisa muito louca, né? Ali, se não tiver uma intervenção divina, não escapa, não. Ou a mulher, né, tem um problema de câncer na mama, uma coisa assim, e o homem a mesma coisa, né? Quantas pessoas que eu conheço que tiveram que tirar a próstata, né? Andar de fralda, né? E quase que isso aconteceu comigo, mas Deus teve misericórdia de mim. Mas nesse episódio do rompimento de úlcera, aí a pessoa fala, mas você já falou essa história quantas vezes? Mas às vezes, você que já ouviu, você tem paciência comigo. Porque às vezes eu estou falando para alguém que está precisando de ouvir isso, né? E ali, meu irmão, eu estava no bico do corpo. Eu não tinha chance nenhuma, né? Aí eu lembro que a enfermeira Aparecida, né? Ela até trabalhou com o Tostão, né? Estão trabalhando no Hospital São José como fisioterapeuta. E ela me ajudou lá no auxílio lá para tirar o raio-x, mas meu amigo, eu já estava mais morto que vivo. Eu não ia escapar, não. Aí deu uma luz lá nela, falou assim, vamos preparar ele, porque o doutor Sirene Barbosa está vindo aí. O doutor Sirene é a troca de turno, né? E o doutor Sirene Barbosa era uma grande autoridade em abdômen, trabalhou muito tempo com isso, né? Aliás, trabalha até hoje, ele é professor, né, dá aula.
E quando ele olhou aquela cena, daquele raio-x, que ele olhou para mim, ele ficou de queixo caído, né? Aí eu fui preparado para o bloco cirúrgico, aí veio o doutor Maciel, que era o anestesista, né? Jogou no Rio, né? No Flamengo, jogou no Galo aqui. Ele foi um excelente goleiro, né? Aliás, tem muito goleiro que. Tem muito jogador que, né, abraçou a medicina, né? O doutor Sócrates, né? O próprio Tostão. Aqui tinha o doutor Haroldo de Castro, tem outros tantos, né? Acho que tinha a Afonsinho, não sei, no Rio. É sempre a gente tem, né, um vasto número, né, de pessoas que antes da fama como jogador, né, ou depois da fama como jogador, né, ele teve que parar precocemente, ele busca uma outra atividade, né. Por exemplo, o futebol no Brasil era muito amador ainda, né. O futebol foi ganhar assim, status de futebol do mundo, melhor do mundo, foi com a era Pelé, né. Estou falando lá de 58, né. 54 o Brasil já esboçava né? O Brasil em 54 não fez feio, não. Tinha um timaço, né? Em 30 teve o Diamante Negro, né? O Diamante Negro foi jogador de São Paulo. Bom, mas não é de futebol, né? Como sempre, às vezes eu tô falando muito de futebol porque eu fui no Arena ontem e hoje também eu contei com o Vivaldi, né? Que foi diretor do Galo de Ouro, né? Tá velhinho, uma simpatia de pessoa, né? Eu vi ele do terraço assim. Assim como eu vi a dona Ana, viúva do pastor Elmar, né? Ela fica no terraço. Aí eles falaram que ela estava com distúrbio, não tá nada. Ela lembrou de mim, falou, ô Carlinho, aparece aqui, né? Ela sabia que o pastor Elmar Mendes era da igreja da Raul Soares. E eu tinha 12 anos, ele me levou lá na Renascença, me deu uma Bíblia linda, 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 né? E ali eu comecei a ler a Bíblia, mas eu não tinha muita noção, né? Eu lia, 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 lia. Aí um belo dia, né, eu falei, gente, mas isso aqui é muito louco. Mas eu não sabia, né? Eu tinha sido passado por uma experiência no grupo Metamorfose, tinha perdido meu irmão afogado, foi uma coisa muito louca. E ali Deus tinha me ungido com o som do Espírito Santo, né? Meu irmão, essa palavra é para você que às vezes está aí nessa sexta-feira, né? E às vezes você fica na solidão do seu quarto, né? Aí às vezes você vai para um bar ou para um restaurante, né? Às vezes você toma alguma coisa, mas aquilo ali às vezes é uma fuga, né? Assim como o Jonas estava fugindo de si mesmo, né? Tinha uma música da época do rádio, né? Fujo de mim, né? E Jonas estava fugindo dele mesmo. Jonas estava fugindo dele mesmo. Eu também estava fugindo de mim mesmo em muitas ocasiões. Nessa ocasião, eu virei prisioneiro, né? Numa UTI eu virei prisioneiro. Eu ia fazer o quê? E ali, pela misericórdia de Deus, um exército de homens e mulheres oraram por mim, né? Então, surge um exército que ninguém vê, né? E quem que comanda esse exército? É o general que não perde guerra e batalha, que é Jesus, né? O inimigo, meu irmão, ele é real, né? Ele precisa de um corpo. Quem trabalha com libertação sabe o que eu estou falando, né? Então, às vezes, o inimigo ele usa uma situação, né? Para a esposa ferir o esposo, ou para o esposo ferir a esposa. A coisa mais linda, eu gosto de orar para casal, né? Hoje eu orei para um casal, é muito legal. Quando você vê aquela cumplicidade do casal, né? E uma coisa bonita também, quando alguém pede oração para alguém, né? Aí eu lembro daquele centurião romano, né? Ele não estava pedindo para ele, ele estava pedindo para o servo, né? E olha a ousadia dele, falou assim, não, só não precisa de ir lá em casa, não. Ele entendeu que Jesus é o verbo que se fez carne, que Jesus é a palavra, né? Basta uma palavra tua, meu servo será curado. E hoje eu orei, né, para essa pessoa, né, e eu fiquei muito honrado, falei, e ele, né, a fé dele foi muito assim, eu falei, olha, você está tendo fé para ele. E eu não sabia, mas a pessoa estava ali. Aí a pessoa, ela verbalizou, né, entendendo que Cristo, né, é o autor e consumador da sua fé, né. E o reino de Deus é chegado até vós, meu irmão. E eu lembro que quando eu estava nessa clausura, né, de ter essa paranoia louca, né, eu lembro de eu ter aceitado Jesus na Assembleia de Deus, na Quadrangular.
No grupo Metamorfose, né, a gente já tinha uma experiência de Deus, mas a letra em si não vale nada. Às vezes você é intelectual, você já leu não sei quantos mil livros, né? Eu era compulsivo, eu lia livro, jornal, revista, mas não adiantava. A letra em si é morta, né? Mas existe a palavra, né? Isso está lá no livro de João, né? O verbo se fez carne. Outra coisa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece redundância, mas não é redundância. Conhecereis a letra, a verdade letra, e a verdade espírito, né? Aquilo que Nicodemos falou, né? Vos libertará, porque quem nos liberta não é a letra morta. Não adianta você ser intelectual, vai disputar sabedoria, aí você lê lá maravilhosamente, aí o pessoal bate palma, você fica todo vaidoso, né? O bispo, o apóstolo, ó, ele ora muito, ele cura, mas está escrito, Senhor, né, eu nunca vos conheci, mas Senhor, eu fiz acontecer, né? Iniquidade, meu irmão, não combina com santidade. Iniquidade não combina com santidade. Então, Jesus fala assim, anda na minha presença e ser perfeito, né? Então, não existe essa coisa de você acender uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Não adianta você querer agradar gregos e troianos, né? Você tem que agradar a Deus, importa agradar a Deus. E a prosa vai encerrar aqui. Eu queria só agradecer, Senhor Jesus, que privilégio, que honra ter esse canal simples de comunicação e abençoar aquele que está lá, Deus, ouvindo essa pauta, e te agradecer por esse mistério da fé eficaz e reconhecer que o ouro da tua presença faz a diferença. Ô Senhor Jesus, que privilégio saber que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos ensina, Senhor, nos ensina a preferir uns aos outros em honra. Deus, ó Deus, aquela pessoa que o Senhor me mostrou, Deus, que ela estava sendo, ó Deus, do tribunal do crime, o Senhor livra ela desse tribunal do crime. Tem misericórdia dela, Senhor. Ó Deus, livra também, ó Deus, daquela criança que foi jogada a sua escadaria abaixo. Meu Deus, tem misericórdia dessa criança. Tem misericórdia desse louco, liberta ele dessa insanidade. Eu te peço humildemente em nome de Jesus. Meu irmão, o exercício da fé e da intercessão é algo muito sério, né? E eu tenho visto, né, assim, através da oração, da súplica, do clamor, a necessidade de orar muito mais, porque hoje o inimigo está ceifando vidas sem misericórdia. O que a gente está vendo, né? Você nem precisa desligar a televisão, não, né? Hoje, de madrugada, eu levanto para orar, eu vi uma pessoa gritando, né? Foi assaltada aqui perto. E tá uma vergonha, né? Hoje eu encontrei com um andarilho, né? E ele estava com a faca. Ele falou que já meteu a faca em 3. Eu vou pagar para ver, né? Então, a coisa está desse jeito, né? Deus tem misericórdia do Brasil. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Só a misericórdia de Deus para nos guardar e nos sustentar. Que o Senhor Jesus abençoe, né? Que a gente possa ter um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém.